Glória a Deus. Eu tô com meu coração aqui batendo forte. Eita, né? É a presença. E eu aqui compartilhando com o mundo inteiro. Glória a Deus. Glória Isso a Deus. aí. Glória a Deus. Que bom. Glória a Deus. E eu quero deixar uma palavra aqui, você que está nos assistindo, nos ouvindo. E eu quero só também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, minha amiga, minha companheira. E a gente, nós temos uma história, né? Verdade. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Ela sabe o amor que eu tenho por ela, né? Verdade. E a gratidão a Deus pelo que o Senhor tem feito em nossa vida. Amém. Né? E como ela mesma disse ali, a confiança no Senhor, a confiança em Deus, às vezes a gente se preocupa, né? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas. E como esse louvor disse, em teus braços é o meu descanso. E às vezes a gente tem que aprender com isso, né? De confiar no Senhor, de se entregar ao Senhor. Eu quero dizer algo aqui também para o casal, o pastor Patrick, a Cristiane. Quero dar os parabéns por esse trabalho que vocês fazem. O nome desse trabalho aqui, Vidas para Cristo. E a pastora falou uma coisa aqui no início, né, desse programa, que tem muitas pessoas sedentas para ouvir. E aí o Senhor me deu uma palavra aqui. O Senhor me deu uma palavra, assim, foi tão rápido, né? E o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo Marcos 16, e o versículo, só o versículo 15 diz assim, a palavra de Deus diz assim: ide por todo mundo, né? Marcos 16 e o versículo 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O outro versículo diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eu ouvi essa semana, a Bíblia fala sobre um homem, um eunuco, e esse homem, ele estava no caminho e lendo as escrituras ali, né? E aí diz que o Senhor chegou em Felipe e falou para ele: vá até lá. E ele se apressou e ele parou do lado e ouviu ele lendo a escritura no livro de Isaías. E aí, né, ele vai com sabedoria, ele vai e faz assim, ele faz uma pergunta, ele fala assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim: como eu vou entender se não tem alguém para me explicar? Né? E aí ali Felipe começou a explicar e começou a falar do amor de Jesus, o que aconteceu com Jesus, que Jesus passou, que Jesus sofreu morte de cruz, né? E aí diz que eles estavam passando e tinha um rio próximo ali, um local ali onde tinha águas. E aí diz que ele quis se batizar, e ele falou assim: o que te impede de batizar? Ele falou assim: eu creio que Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele falou: então nada me impede. E ali ele foi, desceram ali ao rio, e Felipe batizou ele. Glória a Deus. E após Felipe batizar ele, olha que coisa interessante, o que era para ser feito ali, o que precisou ser feito ali, foi feito. Jesus pega Felipe e traslada ele e leva ele para outro lugar, né? Mas a ida dele ali para pregar, para falar, para instruir, porque a Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue, né? E ele foi instruir ali. E aqui esse versículo fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se a gente voltar no versículo lá no começo, é tão interessante que aqui é exatamente no evangelho de Marcos, é exatamente aquele momento em que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que no versículo 1, Maria Madalena, Maria também e Salomé foram de manhã, no primeiro dia, foram de manhã ao sepulcro. E elas compraram ali os perfumes, ali os azeites, os óleos para ir lá, né? Só que elas estavam indo para ungir a Jesus, que estava naquela gruta que estava ali. Só que olha que coisa interessante, elas estavam indo e no caminho elas começam a conversar, e elas falam assim uma com a outra. Olha que elas falam: nós estamos indo lá, mas tem uma pedra grande.
E a preocupação, olha, elas indo para ungir a Jesus, mas preocupado com uma pedra grande. Eu lembrei dessa passagem agora, a Nery falando aqui, em teus braços é o meu descanso. Elas estavam indo fazer algo para Jesus, mas tinha uma preocupação. Elas se preocuparam com aquela pedra. E interessante que quando elas chegaram no sepulcro, sabe o que tinha acontecido? A pedra tinha sido removida. Aleluia! E quando elas entraram lá dentro, tinha um moço com roupas, né, resplandecentes, e falou assim: vocês estão procurando Jesus? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí diz que elas voltaram, e aí o Senhor, olha para você ver, e disseram assim: ó, olha só, elas encontraram, ela encontrou com Jesus, falou assim: ó, vá lá, avisa os discípulos. E Pedro, fala para Pedro. E aí elas voltam e chegam lá, e ela chega e fala assim: Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que eles não acreditaram. Né? Aí, se você continuar a leitura, ela vai falar assim: que ali Jesus foi com dois a caminho, né? Tem um outro evangelho que fala o caminho de Emaús, né? Mas aqui não fala que é exatamente Emaús, mas que o Senhor com os dois discípulos vai, se apresenta a eles e fala assim: vai lá, diz a eles que eu ressuscitei. E os dois vão lá e falam para os discípulos: Jesus ressuscitou. E eles não acreditam. E diz a Bíblia que aí o Senhor se apresentou a todos eles, os discípulos. E quando o Senhor se apresentou, diz que eles se envergonharam por não terem acreditado. E é onde entra esse versículo 5 que chama assim: ide vocês, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu quero dizer aqui, esse programa tem alcançado vidas. E você que está ouvindo aí, nós estamos aqui falando de Jesus, o amor de Jesus por você. Jesus, o que Ele fez por mim, por você. Ele morreu na cruz pelo amor que Ele tem por mim e por você. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados lá naquela cruz do Calvário, para que um dia a graça dele nos alcançasse como tem nos alcançado no dia de hoje. E se você está aí hoje, olha uma mensagem cantada: em teus braços é o meu descanso. Descansa no Senhor. E essa mensagem, nós estamos aqui levando o ID, a palavra do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Deixa eu te dizer, creia, confie. Sabe qual é o significado da palavra batismo? O significado, se você procurar no Google, está lá: imersão, mergulho. Mas a palavra principal é arrependimento. Quando nós cremos e nos arrependemos do erro, das falhas, dos pecados, pode ter certeza, o Senhor está de braços abertos. Que o Senhor te alcance aonde você estiver. Que o Senhor te traga paz. Que o Senhor te traga alegria. Porque Jesus te ama. Glória a Deus. Essa palavra eu queria deixar para você. Amém. Amém. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus.